Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Dani do Dani Tutorials e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa agenda pra boneca. É tamanho perfeito pra Barbie, mas você pode imprimir as folhas e fazer do tamanho que você quiser, seguindo esse mesmo passo a passo, mas é a coisinha mais linda que tem. Você pode abrir, tem as páginas, as divisões, páginas para as crianças escreverem e brincarem com a Barbie como se elas fossem a gente. Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, porque eu tenho vídeos que vêm na semana, 3 ou 4 vídeos, mas não tem um dia específico. Assim você não perde nada. Eu vou começar cortando essas divisórias. Eu só fui no Pinterest ou no Google, e aí eu coloquei Planner Divider Printables. Eu sei que foi em inglês, mas eu vou deixar aqui embaixo no box de informação para vocês o que vocês precisam escrever para achar. Se vocês estiverem tendo dificuldade de achar esses papeizinhos para imprimir, me avisa que eu mando para vocês. Eu não tô colocando no vídeo porque não foi meu. Eu só usei para quem tava dividindo, né, deixando lá pra gente usar. Então eu não vou passar como se fosse meu. Eu tô usando adesivo transparente de fechar caixa mesmo, aquele tape, sabe, de fechar a caixa, para deixar bem plastificadinho essa divisória e deixar ela mais forte. Principalmente se você tá fazendo pra Barbie, pra boneca, pra criança, você quer que isso dure depois desse trabalhão todo, né? E aí você põe o tape de um lado, vira, põe o tape do outro, e aí a gente vai cortar com carinho, não cortando essas abinhas da divisória pra fora. Então toma cuidado para quando você estiver cortando, para cortar e deixar as abinhas no lugar. Vocês também, se vocês quiserem, pode imprimir já num papel de foto. Aí não precisaria plastificar, que nem eu fiz, ou usar uma laminação, se vocês quiserem ficar mais chique. Mas esse tape funciona bem legal, não tem problema nenhum. Já fiz vários desses e eles continuam super bom. E mesmo as crianças brincando e virando página e coisa assim. Para as páginas de dentro, eu não achei o que eu queria, mas eu achei essas daqui. Uma tinha a data, uma parecia um calendário de mês, um parecia o calendário de dias e parecia um que era todo cheio de lista para escrever anotação, né? Então eu fiz assim, mas eu não imprimi do jeito que tava lá, para imprimir de um lado e do outro na mesma folha. Eu preferi imprimir separado em 2 folhas e colar elas juntas, porque assim elas ficam mais fortes para colocar dentro dessa agenda e para criança brincar. Mesmo que eu estivesse fazendo só para uma miniatura, para uma casa miniatura, para uma escrivaninha miniatura, para seja o que for, eu faria assim para deixar o papel mais forte. E a melhor cola que eu achei para fazer esse papel no papel é a cola bastão, porque não fica todo cheio de ruga, não fica com excesso, não estraga a sua folha. Ela seca, ela fica meio roxinha, mas ela seca numa boa, então não tem problema. E aí você vai fazer quantas pagininhas você quiser para cada das divisórias que você for colocar na sua agenda. Vai de acordo com você e aí faz quantos você quiser. Tô usando uma lata de refrigerante e vou cortar uma listra fininha pra gente fazer o meio da agenda, onde vai aqueles arquinhos que abrem de metal pra você colocar a página. E é isso que a gente vai fazer. Eu cortei, tem menos de meio centímetro e eu tô cortando em volta arredondado pra ninguém se machucar. Mas lata de refrigerante não faz rebarba que machuca, não. Eu medi no meu papel a altura do papel e vou dobrar e fazer outro. Eu preciso de 2 vezes a altura do papel juntas, que é que a gente vai fazer o meio da agenda, tá? A gente vai fazer arredondado do outro lado também, para ninguém se machucar. Se você quiser pegar uma lixinha de unha e uma lixinha de papel e lixar ali só para ter certeza que ninguém vai se machucar. E a gente vai precisar de um araminho galvanizado. Esse aqui é de 24, não sei como chama aí do Brasil. É bem molinho, bem fininho. E a gente vai precisar de 6 pedaços dele. Ele provavelmente deve ter uns 6 centímetros, 5 centímetros. Eu não medi porque depois eu corto de novo. Eu só preciso eles um pouquinho longos para eles ficarem retinho na hora de colar. E aí, se você quiser mais páginas na sua agenda, você vai precisar de mais do araminho. Depois que você faz você já sabe de olhômetro o quanto você precisa. Vou pegar meu papel
Vou pegar uma caneta que não saia, não borre o seu metal. E eu vou fazer, quando você põe na sua agenda, numa pasta, tem aqueles 3 furinhos, e aí um espaço e 3 furinhos. E é isso que eu tô marcando pra saber onde eu preciso fazer os furinhos no meu papel. Porque esse papel que eu imprimi, que eu achei, tinha essas marcações. E, na verdade, no fundo, nem precisava. Eu só preciso tentar furar os meus papéis no mesmo lugar. Porque se você não tiver essa marcação no mesmo lugar, quando você colocar na agenda, vai ficar um pra cima, um mais pra baixo, um mais pra cima, então vai ficar todo torto, né? A gente tem que tentar furar o papelzinho de cada página no mesmo lugar. E agora eu tô usando cola quente pra colar esses meus ferrinhos, araminhos, no mesmo lugar que eu fiz essa marcação dos 3 buraquinhos. Que esse araminho é o araminho que vai passar dentro do papel, como se fosse segurando a nossa agenda. E eu vou fechar e pressionar na minha mesa o máximo possível para essa cola colar e segurar os meus araminhos no lugar. Esses araminhos são os araminhos que a gente vai ter que passar em cada página, os 6 buraquinhos nos 6 araminhos. Então, já para o vídeo agora, já vai buscar um snack, já vai buscar alguma coisa para beber e tenha muita paciência que se você estiver fazendo isso, que agora não trabalho. Eu corto o excesso para ficar mais fácil de fazer e deixo de ladinho. Agora você me pergunta por que você tá vendo essa tape aí em cima. É porque quando eu faço o buraco em papel tão fininho que nem esse, para não furar ou não quebrar, perder, fazer o buraquinho bem visível, eu gosto de fazer o buraquinho em cima de qualquer tape, porque ela é molinha. Então, quando eu faço o buraco, o papel não fica esmagado na mesa. E aí, esses buraquinhos vão ficar bem visíveis para quando eu tiver que passar aquele araminho em cada um dos 6 buracos de cada página. Eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você fizer esses buraquinhos ficarem bem visíveis e bem delineados, eles vão ficar bem mais fáceis de você colocar cada página no final, vai te dar mais tempo. Então, gasta um pouquinho de tempo aqui fazendo eles no mesmo lugar e fazendo eles bem marcadinhos, bem abertinhos, para você não ter problema de fazer essa nossa nova etapa aqui, que é colocar os buraquinhos do papel no nosso araminho. E a gente vai ter que fazer isso em todas. Não faz o que eu fiz, não tirei essa parte do vídeo para lembrar vocês que vocês têm que começar com a última página da agenda, não a primeira. A última página é a primeira que vai. A gente tá montando de trás pra frente. Então, é por isso que eu deixei aquele azulzinho primeiro que eu tirei, para eu lembrar de falar para vocês que tem que começar de trás pra frente. E aí a gente vai colocar quantas páginas vocês quiserem entre as divisões, quanto mais vocês quiserem, depende de vocês. E aí vai colocando com paciência para não cortar, né, os buraquinhos, o resto do buraquinho, para a página ficar presinha lá e não cair depois quando a gente for montar. E aí a gente vai fazer devagarinho, vai montando todas essas páginas no araminho. Eu coloquei acho que 2 ou 3 páginas em cada cor dessa divisória, só para elas terem onde escrever, sabe? Para ter um pouquinho mais de enchimento dentro da agenda, mas não tenta colocar muito se for assim tão pequenininha, porque ela vai ficar bem grossa, depois ela não vai fechar. Agora eu pus todos os meus papéis, eu vou puxar aquela parte da lata para cima, para fechar ali no meio onde estão todos os meus papéis, vai fechar ali no meio. E aí a gente vai dobrar o resto do arame por cima. Lembra que você tem que deixar um pouco de excesso do arame para você conseguir abrir as páginas. Então, antes de colar e fazer a capa, dá uma folheada na agenda, abre a página, vira ela para ver se você precisa de mais espaço do araminho ou menos espaço para você conseguir usar a agenda no final. Eu tenho esses pedaços de couro que eu trago do trabalho, que são amostras que o pessoal não usou e que eu sempre trago, claro, né? Quem faz artesanato sabe que a gente não joga material nenhum fora. Então eu tinha esse pedaço de couro aqui em casa, mas vocês podem fazer com qualquer tipo de material a capa. Eu achei que seria o couro bem legal, que foi, na verdade, a ideia que eu tive de mostrar pra vocês como fazer essa agendinha, porque eu tinha esse pedaço de couro cor-de-rosa pra fazer pras meninas. Então, eu corto o maior do que eu preciso, aí eu vou colocar com a cola quente no couro, a parte da latinha do refrigerante, e aí eu vou bater na mesa pra colar, e depois eu vou cortar a minha capa
em volta pra saber certinho quanto eu preciso de cada lado pra fazer essa capa. Cola, puxa uma página para um lado, uma página para o outro, para você ter certeza que ainda você não perdeu, né, aquele espacinho que você vai ter que ter para você conseguir virar a página. E aí eu vou cortar os excessos de volta e deixar bem certinho. Vou precisar de uma parte bem comprida e antes de você colar a parte de dentro, você tá vendo que eu resolvi colocar a parte cor-de-rosa bonita do couro na parte de dentro também, pra fazer o acabamento ficar mais bonito e também pra ficar mais forte, né, na mão de criança, principalmente se você tá fazendo pra elas brincarem com Barbie, pra escrever, abrir e fechar o tempo todo, e também porque fica bem mais legal com o acabamento por dentro também. Então, na parte da frente, eu só vou colocar a cola, tô usando essa cola, ela é bem, tipo uma cola mais de silicone, eu acho que vocês têm aí, vai funcionar fácil no couro. Eu gosto de pôr bastante cola e depois eu usar a mesma latinha que eu cortei pra fazer o meio pra tirar o excesso. Eu gosto de ter uma camada fina da cola na parte inteira, pra colar sem ficar marcado ou sem ficar enrugado. Aí eu coloco essa parte bonita na parte de dentro também, tiro o excesso da capa, deixa secar e depois a gente corta de ladinho pra ficar a parte de dentro e de fora igualzinha. A mesma coisa a gente vai fazer na parte de trás, mas na parte de trás, antes de você pôr a capa de dentro, você vai precisar pôr aquela parte comprida que a gente deixou, que vai ser a parte que vai fechar a sua agenda. E aí a gente coloca o outro lado por dentro pra ficar bem fechadinho, bem durinho e presinho ali e corta o excesso. Corta de um lado, corta do outro, tem certeza que tá bem sequinho, presinho e corta bem o excesso para fechar a nossa agenda. Vou cortar um filetinho bem menor. Eu resolvi colocar um pedacinho de couro na parte da frente da capa, porque na verdade eu tava olhando a minha agenda que eu tenho para trabalho, para as coisas de casa, e as meninas queriam igual, e eu tenho esse bolsinho na frente, né? Então eu pus a cola só na parte de baixo mesmo, para deixar o resto meio abertinho, para elas conseguirem colocar papel ou um pedacinho de adesivo, como se fosse um bolsinho também ali. Mas não põe agora, deixa tudo secar antes, que se você fechar agora vai sair tudo do lugar. Tira o papel para não colar na sua cola, deixa a agenda tá bem sequinha para depois poder pôr o papel. Então coloca no lugar, fecha e vira aquela parte que a gente deixou comprida, que tá presinha nas capas de trás. Essa é a parte que vai fechar a sua agenda. E põe aquele pedacinho bem fininho e pequenininho que a gente cortou ali em cima e cola dos dois lados. Pra assim que tiver sequinho, eu usei Super Bonder pra colar essa parte pequenininha do couro no couro, segura bem. Deixa presinho, um pouquinho maior do que o espaço que você precisa, para você não ter dificuldade de fechar, de passar essa parte de couro por dentro da outra. Eu cortei em vezinho, só para dar acabamento. Você pode pôr um botãozinho, fazer qualquer coisinha ali de decoração e tá prontinho, gente. É a coisa mais linda, elas amaram pra ter isso pra brincar de boneca. Tem gente que faz isso pra miniatura, quem faz casa de miniatura, casa de Barbie. É um detalhe que vai fazer toda a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam para suas pequenas, que vocês façam pra vender, façam se vocês estiverem fazendo casa de Barbie, ou façam só pra fazer alguma coisa diferente. Artesanato é ótimo, ainda mais nessa época de quarentena aqui, é bom a gente ficar com a cabeça ocupada para não ficar louco, né? Então, eu espero que vocês gostem. Tem vários outros tutoriais e passo a passo para vocês aqui no canal. Um beijo para vocês, fiquem bem seguros dentro de casa e eu falo com vocês no meu próximo vídeo. Tchau, gente!